Olá, gente querida! Hoje é o dia 28 de junho. A igreja celebra a memória de Santo Irineu, bispo e mártir, bispo de Lyon, na França, na antiga Gália do Império Romano. E nós continuamos a ler trechos do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 8, hoje versículos 23 a 27. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a primeira informação que temos no texto do Santo Evangelho de hoje é que Jesus está na barca. Jesus está na igreja. A barca é símbolo da comunidade. Jesus ressuscitado está no seio da comunidade eclesial, no meio de nós. Ele não nos abandonou. Ele continua presente. Sua presença ressuscitada é muito mais forte até do que a sua presença física primeira. Só que os discípulos não conseguem perceber a presença de Jesus no seio das comunidades. A barca está no mar, e o mar está bravio e agitado. Mateus escreve o seu evangelho mais ou menos pelos anos 80. Recordem que no ano 70 já aconteceu a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém. Um pouquinho antes havia acontecido a grande perseguição de Nero em Roma aos cristãos. Estava se preparando para dentro de poucos anos a perseguição de Domiciano. E aí, nesse contexto tão conturbado, tão complexo, está a igreja, barca, agitada pela tempestade e pelos mares bravios. Tempestades e agitações. Jesus dorme. Na Sagrada Escritura e na cultura judaica, estar deitado, dormindo, adormecido, é praticamente símbolo da morte. É Jesus que passa pela experiência da morte, mas acorda. Ele ressuscita, ele está vivo. A barca está no mar, e o mar agitado. O mar, na Bíblia, na Antiguidade, é símbolo do perigo, do caos primitivo. Recordem do início lá do livro do Gênesis. Recorde do livro do Êxodo, a travessia do mar. O mar é símbolo de uma força rebelde. É um lugar misterioso, lugar dos monstros marinhos, do mistério do mal, das incógnitas, do desconhecido. É esta igreja, esta comunidade barca, que está no meio do mar, em ondas revoltas, agitadas pelo vento. E a igreja grita na direção do Senhor. É tão bonito aquilo que dizem os discípulos: Senhor, salva-nos. Este verbo, salvar, está na própria raiz do nome de Jesus, Yehoshua. Daí também o nome Oséias, Josué, provém dessa mesma raiz. Não poderia haver grito melhor.
porque Jesus é Senhor, isto é, ele é Deus, Filho de Deus, ressuscitado, Senhor da história. Mas aqui nesse texto ele se revela também como Senhor cósmico, Senhor da natureza, Senhor das forças cósmicas. Por isso o apelo, salva-nos. Jesus é Deus salvando. Não houve um único instante na vida de Jesus que não tenha sido Deus salvando. Quando Jesus perdoa pecados, quando proclama o Santo Evangelho, quando conta parábolas, quando faz discursos, quando perdoa os pecadores, quando cura os doentes, quando expulsa os demônios, sempre é Deus salvando. E, obviamente, o ponto alto do mistério da salvação é o mistério da cruz e da ressurreição. Por isso, o grito da igreja, o grito dos apóstolos é muito apropriado. Senhor, salva-nos. Temos que gritar todos os dias esta mesma frase. Senhor, salva-nos. Para as nossas libertações, ainda quando estamos na peregrinação da história, mas também para a salvação definitiva, na escatologia. Jesus, Kyrios, Senhor, é o Senhor Deus que salva e que controla, inclusive, as potências caóticas de um mar agitado. Jesus conduz a reflexão para outro nível, para o nível da fé. Por que tendes medo? Como sois fracos na fé? O medo é exatamente o oposto da fé. A intervenção de Jesus, repreendendo os ventos e o mar bravio, é um modo de dizer que ele é, inclusive, o dominador dos elementos cósmicos, gerando assim calmaria. Finalmente, a reação dos discípulos. Quem é este homem? Quem é ele? Quem é este até a quem os ventos e os mares bravios obedecem? A pergunta sobre a identidade de Jesus o acompanha durante todo o Santo Evangelho. Para a nossa oração, no dia de hoje, nós podemos refletir sobre esta dimensão tão cara ao Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é considerado por excelência o Evangelho eclesiológico, o Evangelho sobre a igreja. Jesus está na barca. Jesus ressuscitado está no seio da igreja. Mesmo a barca esteja agitada pelos mares agitados bravios, é importante que se faça a travessia. A travessia para o outro lado é uma grande imagem, uma grande metáfora para falar da existência humana e da existência cristã. Isso já refletimos no texto do Evangelho de ontem. Um segundo elemento para a nossa oração, a relação entre medo e confiança. O medo paralisa, o medo bloqueia, o medo não nos permite dar passos, o medo nos deixa congelados. A confiança faz avançar, a fé nos faz avançar porque temos a certeza da presença do Cristo ressuscitado. Outro elemento para a nossa oração. Quais são as tempestades mais fortes que têm acontecido em nossas vidas? Não será que Jesus também está adormecido dentro de nós? Ontem nós víamos no texto do Santo Evangelho que é preciso abandonar não somente as seguranças materiais e a própria família e a própria vida, mas hoje Jesus complementa. É preciso também abandonar os medos para, com ousadia, confiança e fé, caminhar com Jesus, fazendo a travessia para o outro lado do mar. Quantas dificuldades, quantas tempestades, na pandemia e no pós-pandemia, doença, desemprego, pobreza, fome, morte. Comunidades que estão frias, dioceses e comunidades que ainda não retomaram o ritmo da ação missionária e pastoral. É muito importante que um cristão diga: a crise é o lugar da fé. A fé nos confronta com o perigo da morte, mas a crise vivida, ela é superada
pela fé. A fé faz a crise amadurecer, a tensão chega até as últimas consequências e quando a crise é superada, há um processo bonito de maturação. Jesus dorme o sono da morte, mas ele ressuscita, ele vence o caos, ele vence o medo, ele vence as tempestades, ele vence a falta de fé dos discípulos. Assim somos nós, igreja, comunidade de batizados e batizadas, mergulhados na morte de Cristo e em sua ressurreição, para enfrentarmos na confiança e na fé os mares agitados e bravios com Cristo, que está presente no seio da comunidade, que é a barca de Pedro. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração, e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.